Glórias a Deus, aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar nos colocando em pé, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Abre as suas Bíblias em Atos 2, a partir do verso 17. Glória a Jesus. Deus poderoso e santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os meus filhos e as filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito. Naqueles dias eles profetizarão. Eu vou estar lendo alguns textos, mas só até aqui. Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Diz o Senhor que nos últimos dias, aleluia, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Todos aqueles que crê, o Senhor nosso Deus derramará do seu espírito. Aleluia, glória a Deus. Como podemos ver na Bíblia, eu vou estar lendo alguns trechos, irmãos. Glórias a Deus, aleluia, Senhor. Deus poderoso e santo, em João 14. Glórias a Jesus. João 14, no verso 15 diz assim: Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. No verso 16 diz assim, no capítulo de João 16, no verso 5 diz assim: a obra do Espírito Santo. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês enche-se de tristeza. Mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se não for, o conselheiro não virá para você. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Glórias a Deus. Esta foi a promessa de Jesus, enviar o Espírito Santo. A obra do Espírito Santo, que é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aqui em Atos 1 diz assim: ascensão de Jesus. Em meu livro anterior, Teófilo escreveu a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos, que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles. Ele deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, lhe deu esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas espere pela promessa de Deus Pai, da qual lhe falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram:
Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhe compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em Atos 2, a partir do verso 1, diz assim: a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um forte vento, encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe capacitava. Aí em Atos 2, ainda no verso 11, diz assim: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossas próprias línguas. E agora, no verso 14, a pregação de Pedro. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhe isto. Ouçam com atenção: estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda não são horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, e os meus filhos e as filhas profetizarão, jovens terão visão, os velhos terão sonho, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito, naqueles dias eles profetizarão. Glórias a Deus. Tudo isto que eu falei, que eu mencionei da palavra de Deus, como foi naqueles dias, é para os dias de hoje, é para as nossas vidas. O mesmo Espírito que desceu naquele dia em Pentecoste, ele está presente nesta reunião. Naquele dia ele desceu em Pentecoste, hoje ele está na minha e na sua vida, ele está dentro de nós. Glórias a Deus, aleluia. E nós fomos capacitados por Deus para falar da palavra dele, para falar do seu Espírito, porque diz no primeiro capítulo em Atos, diz: mas receberão poder. Nós recebemos poder do Espírito Santo para falar das maravilhas de Deus. Os homens podem resistir a palavras nossas, vindo da nossa alma, mas não podem resistir a palavra vinda do Espírito Santo, porque ele conhece a cada interior, a cada uma que está presente, o Espírito Santo de Deus conhece. Glórias ao nome do Senhor, aleluias, Deus poderoso, Deus santo, glória a Deus. Nos últimos dias, Deus, derramarei o meu Espírito sobre os povos, sobre os meus filhos profetizarão. Glórias a Deus, aleluia. Nós vamos profetizar. Nós vamos profetizar por quê? Porque Deus falou que ele derramaria do teu Espírito e nós iríamos profetizar. Mas o que é profetizar? Profetizar é eu receber a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo. Na hora que eu estou aqui pregando, na hora que eu estou aqui falando, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, eu estou profetizando.
porque eu busquei da parte do Senhor para falar com a igreja, para falar com o povo. Então o Espírito Santo de Deus está trabalhando, então eu estou profetizando na vida de cada irmão aqui que está presente, que o Espírito da verdade se faz presente nesta reunião. E Ele está aqui, aleluia, glória a Deus, para falar com a tua vida. Quando profetizamos, glória a Deus, exortamos, consolamos e edificamos. Deus conhece a cada irmão, sabe a cada situação que os irmãos têm passado. Glórias ao nome do Senhor. Então nós profetizamos conforme a ordem de Deus, conforme o Espírito Santo de Deus nos proporciona a palavra e a direção, porque muitas das vezes Deus traz exortação, consolação e edificação. Ele sabe o que está se passando na sua alma, Ele sabe das tuas lutas, Ele sabe das tuas perseguições, Ele sabe tudo o que está passando contigo. Se Ele mandar uma palavra de exortação, uma palavra de consolação, uma palavra de edificação, receba, porque é para a tua vida. Ele está te encorajando a prosseguir, Ele está te encorajando a ir mais fundo nele. Glórias ao nome do Senhor, aleluias, glórias ao nome do Senhor. Os jovens terão visões, glórias a Deus. Os jovens terão visões. Deus é poderoso para dar visões aos jovens. Aleluia, glória a Deus. Como Ele fez, glória a Deus, aleluia, com Daniel, quando ali o rei Nabucodonosor queriam que ele revelasse qual que era o sonho que o rei tinha tido, e eles tiveram ali, Daniel falou assim, que ele ia orar ao Deus dos céus. Eu vou orar ao Deus dos céus, e Ele me revelará. Se for da vontade dEle, Ele vai me revelar. Daniel orou com Sadraque, Mesaque e Abednego, e o Senhor concedeu a Daniel a revelação, e Daniel falou tudo para o rei, a qual, glórias a Deus, precisava ouvir o que ele tinha a falar sobre o sonho que ele tinha tido com a estátua, e falava dos reinos e dos finais dos tempos para os dias de hoje. Glórias ao nome do Senhor Jesus, Deus poderoso, Deus de glória. Aleluia. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Glórias a Deus. Os sonhos. Deus, através de sonhos, Deus fala com a vida da gente. Nos dias de hoje ainda Deus fala através de sonhos com a vida da gente, com a vida de nós que estamos aqui presente. Através de sonho Ele revela a sua palavra, Ele revela aquilo que Ele tem para cada irmão, aleluias, glória a Deus, para que nós possamos transmitir a palavra do Senhor Jesus, glória a Deus. Ele nos dá sonhos, muitas das vezes através de sonhos que Deus anuncia as coisas que vão acontecer no futuro. Deus é poderoso para anunciar coisas que vão acontecer no futuro, profetizar, glórias a Deus. Nós recebemos a direção de Deus para profetizar, aleluias, glória a Deus. E você veio aqui nesta reunião, nesta noite, glórias a Deus, para adorar, para exaltar, para glorificar ao nome do Senhor Jesus. Eu fiz essa introdução, irmãos, glória a Deus, Deus poderoso, Deus santo, e falei um pouco, na qual eu estava lendo, glória a Deus, aleluia, meditando, irmãos, aleluia. Eu pedi ao Espírito Santo de Deus o que Ele tinha para esta noite e para as nossas vidas, glórias ao nome do Senhor. E o Senhor falou assim para mim, glórias ao nome do Senhor. Deus santo, que nós possamos dar prioridade à nossa vida espiritual. Que nós possamos dar prioridade à nossa vida espiritual. Deus veio me falar que nós possamos dar prioridade às nossas vidas espiritual.
Podemos estar muitas vezes preocupados com o nosso dia a dia, com tudo que está acontecendo nas nossas vidas, com tudo que está acontecendo ao nosso redor, mas o Senhor vem falar, aleluia, nesta noite, para nós darmos prioridade à nossa vida espiritual, que nós possamos ir mais fundo, como foi louvado hoje nesta noite em Deus, no Espírito Santo de Deus, que nós possamos ir fundo na palavra de Deus, que nós possamos receber de Deus a orientação, que nós possamos receber do Espírito Santo, não só para as nossas vidas, mas para a vida do nosso irmão, para a vida daqueles que estão do nosso lado, aonde nós caminharmos, que nós possamos falar do amor de Deus, que nós possamos receber de Deus, irmãos, aleluia, glória a Deus, como diz assim, glórias a Deus, aleluia, Jesus, Deus Santo, é para os nossos dias que o Senhor tem, o Senhor já fez, o Senhor está aqui somente, Deus poderoso, Deus de glória, nos dando, aleluia, Jesus, nos fazendo relembrar de novo que Ele está presente, nos fazendo relembrar que o Espírito Santo é aquele que nos dá poder, glória a Deus, para falar do amor de Deus, para falar da palavra de Deus. Em Coríntios 12 diz assim, os dons espirituais, eu vou ler a partir do verso 7, a cada um porém é dado a manifestação do Espírito, visando ao bem comum, pelo Espírito a um é dado a palavra de sabedoria, e pelo outro, mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e outra fé, e pelo mesmo Espírito, há outros dons de curar, pelo único Espírito, há outro poder para operar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espírito, e há outras variedades de língua, e ainda outras interpretações de língua. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Glórias a Deus. Aqui que eu li está disponível para os cristãos, glórias ao nome do Senhor. E tem muitos cristãos aqui presentes, aleluia, glória a Deus, que têm os dons espirituais do Senhor e não estão usando, glórias a Deus, estão enterrando. E o Senhor vem nos conduzir a esta noite, a deixar o Espírito Santo de Deus te usar, através dos dons espirituais, glória a Deus. Você que tem o dom espiritual que o Senhor Deus deu para você, chegou o momento, chegou a hora do povo, da igreja se levantar e utilizar aquilo que o Senhor deu. O Senhor nosso Deus deu, não de uma maneira banal, mas de uma maneira que traja, glória a Deus, sabedoria, que traga sabedoria aos irmãos, que traga conhecimento, aleluia, glória a Deus. O Senhor nesta noite, glória a Deus, vem nos dizer que os dons que Ele nos deu é para ser usado. Glórias a Deus, mas eu não sei usar. Ei, você só vai aprender, glória a Deus, a se aperfeiçoar naquilo que o Senhor te deu se você usar. Se você não usar, você não vai se aperfeiçoar. Glórias a Deus, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Quem faz o mover é o Espírito Santo de Deus. Eu vejo como Deus falando para a igreja, falando com o seu povo, dizendo para os irmãos aqui presentes: chegou o momento, chegou a hora de usar os dons a qual o Espírito Santo lhe entregou. Nós estamos deixando os dons, seria como diz no ditado, enterrado. Nós não estamos usando aquilo que o Senhor nos deu.
Deus vem falando, Deus vem falando, Deus vem orientando, aleluia, glória a Deus. Porque eu não sei o que se passa na sua vida, mas através do dom espiritual, o Senhor fala aos nossos corações. O Senhor fala com as nossas vidas. O Senhor traz esperança àqueles que precisam de esperança. O Senhor revela as coisas futuras, aleluia, glória a Deus. Porque, irmãos, eu sei que o Senhor faz, eu sei que o Senhor usa através dos dons espirituais, porque quando mais jovem, quando eu ia em muitas vigílias, irmãos, reunido ali mesmo, aleluia, glória a Deus, muitas das vezes a gente via e falava dessa maneira, não tinha muito conhecimento, e falava até que os irmãos estavam doidos, porque não sabia. Glórias ao nome do Senhor. Mas eu vi o Espírito Santo de Deus falar e cumprir. Porque outrora, quando eu estava tendo uma vigília, no final do ano, faltando 2 semanas para acabar o ano. 2 semanas. Sabe o que é 2 semanas? 15 dias para acabar o ano. Aleluia. E eu estava ali naquela vigília. Deus levantou a minha mãe no meio dos profetas. Glórias a Deus. E começou a falar, aleluia, glória a Deus, com 2, aleluia, com um casal. Eles eram casal. E falou desta maneira: ainda este ano vocês estarão casados. Não passará deste ano 15 dias. E eu, na minha imaturidade e imprudência, falei: ela está louca. Como? Como que vai acontecer isso faltando 2 semanas? Como que vai acontecer isso faltando 2 semanas? Mas te digo, irmão, que não é nem pela minha força, é pela força do Senhor, é pela presença do Senhor, porque quando o Senhor fala, Ele cumpre. E Deus preparou tudo em 10 dias. Em 10 dias, aleluia, aquele casal estava casado. Tiveram tanto o casamento no civil, e como teve festa ainda. Deus é o Deus que faz. Deus é o Deus que quando levanta os seus profetas, Ele faz. Quando Ele usa os teus profetas para falar, Ele cumpre. Ele cumpre a palavra, porque Ele é Deus, Ele é poderoso. Então, irmãos, desenterra os dons que o Senhor Deus deu para a sua vida, aleluias, glórias a Deus. Quando, irmão, falo de sonhos também, aleluia, glória a Deus. Minha irmã que está aqui presente, ela não está firme nos caminhos do Senhor, glórias a Deus. Mas quando ela tem sonhos e fala, vai acontecer isso, 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 se prepare, irmãos, porque vai acontecer. Porque ela olhou para mim e falou assim: Paulo, aleluia, glória a Deus. Eu entrei num trabalho, ela olhou para mim, olhou para a camiseta e falou assim: você entrou nesse trabalho, mas eu não vejo você com essa camiseta. Porque eu sonhei e vi você com essa camiseta assim, assim, assim. Passou 2 meses e eu troquei de função e troquei de camiseta. Porque quando Deus revela, Ele fala. Glórias a Deus, aleluia. E aqui tem vasos do Senhor. Aqui tem vasos do Senhor que estão guardando aquilo que o Senhor já deu. Glórias a Deus. Aqui tem vasos do Senhor, glórias a Deus. E quando eu li esta palavra, glórias a Deus, aleluia, eu vou passar, aleluia, Deus, glória santo. Deus me dizia assim, glórias ao nome do Senhor: aqueles que têm dons espirituais, que Ele vai multiplicar os dons espirituais. Mas se você buscar, Ele vai multiplicar os dons espirituais aqui nesta igreja. Ele vai multiplicar os dons espirituais na sua vida. Glórias a Deus, aleluia. Deus falava também, aleluia, Deus santo, que os seus talentos vão ser multiplicados. Os seus talentos que você tem vão ser multiplicados. Ele vai trazer inspiração ao seu coração.
Ele vai trazer inspiração ao seu coração. Os talentos que você tem, vai trazer, aleluia, Deus vai multiplicar. E aqui, aleluia, glória a Deus, Deus vai levantar vasos. Deus vai levantar vasos. Você que está sentado aí nesta cadeira, Deus está dizendo que vai te levantar de uma forma especial. Glórias a Deus, aleluia. Muitas vezes vão falar e vão dizer: será que é a pessoa mesmo? E o Senhor diz que é. Então se prepara o seu coração para buscar a presença do Senhor. Glórias a Deus. Como diz Deus em Joel: chega de rasgar as vestes e vamos rasgar o coração. Vamos nos aproximar de Deus, como diz o Senhor nesta noite: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscares de todo o coração. Aleluia, Jesus. E quando for ao Senhor, tranque a porta e fale com o Deus do céu, e Ele vai te recompensar. Ele vai te recompensar em público, porque Ele é o teu Deus. E tenha, irmãos, comunhão com o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo de Deus agir na sua vida, e que Ele possa trazer palavras ao seu coração. Porque eu creio, quando você for falar das maravilhas de Deus, nós receberemos da parte do Senhor. E sairemos daqui animados, fortificados, reerguidos na presença do Senhor. Fortalecido para enfrentarmos mais um dia, mais os desafios da vida. Mas sempre acreditando que o Senhor é quem está fazendo, que o Senhor é quem está operando em nossas vidas. Então, priorize a sua vida espiritual neste ano, e que este ano seja o teu melhor ano até então, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvo o nome do Senhor.